E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, o primeiro de 2022. E aproveitamos para desejar um ótimo ano novo para todos vocês, né, Boludinha? É o que a gente espera, sejam bem-vindos. Olá. Gente, começar a conquistar uma saúde. Enem. Ele programou uma pergunta de prova aqui. Você quer começar? É quase a Quer que eu redação comece? do Enem. Tem uma coisa que eu lembrei, que eu acho muito importante, né? Quando a gente fala de o quanto comer. Porque a primeira coisa que você me respondeu quando eu falei do bolo depende de quanto ela vai comer, né? Uma das características do blusão que eu lembrei naquela hora mesmo, não estava zoando, É comer que pouco. comer até 85% cheio. Né? É bem específico. Então, manter aí 85% do estômago cheio após uma refeição e parar antes disso, né? Como Como um comportamento. a gente Você sabe parar disso? na satisfação e não no estufamento. Né? E é difícil a gente saber disso hoje em dia por algumas razões, né? Primeiro porque os alimentos que a gente tem muito hoje à disposição são alimentos que não só enchem o estômago, na maioria das vezes eles nem enchem, né? Eles são tão processados, tão refinados, que aquilo vai muito rápido, desce muito rápido, é digerido muito rápido, demora muito mais para você encher e você já encheu ali a sua densidade energética daquele dia. Mas procurar alimentos que tenham, né, fibras e que possam promover proteína, que possam promover essa saciedade de uma forma natural. Normalmente os alimentos em natura promovem. Eu ia falar, o que eu gosto é comida de verdade. Comida de verdade. Se você se alimenta basicamente de alimentos não processados, você Exato. tem uma chance maior do seu corpo entender quais são as suas necessidades, o quanto de fato você precisa comer, Exato. quando de fato você precisa parar de comer. Exato. E aí que entra uma outra questão. Você ter essa sensação de, poxa, eu acho que revisitar, né? Já estou satisfeito, não preciso continuar comendo, embora esteja gostoso, nunca vai estar tão gostoso ao ponto de um leite condensado com achocolatado, né? Então, Muito separa. Ele foi Palatável, né? feito para ser Exato. comido para sempre. Isso era um slogan, né? É impossível comer um só. Então, dessa forma, você tem uma resposta de saciedade, né, muito mais intensa, desde que você não viva também desligando o seu sinal de fome, né, que é essa questão da restrição cognitiva. Se você conseguir ouvir seu sinal de fome e se alimentar quando com fome, é uma resposta do seu corpo, é um sinal do seu corpo inteligente. Você está em déficit calórico, você está com fome, né? Portanto, você precisa se alimentar para continuar atividades. Coma até a sua saciedade, não até seu estufamento. E quando sentir fome, coma de novo. Escolha bons alimentos. E a maioria das pessoas que são eutróficas, elas nunca fizeram dieta O que seria eutrófica? com peso adequado, Ah, sim. né? A maioria das pessoas que estão acima do peso ou em obesidade, Viveram elas em já dieta. fizeram dieta uma vida inteira e elas fazem restrição cognitiva uma vida inteira. E cada dieta que elas fizeram, elas engordaram mais um pouquinho depois, né? Então, isso para mim é uma questão muito importante. A gente voltar a ouvir sinais que eram naturais no corpo, né? Nós nascemos dessa forma. Um bebê solta o peito da mãe quando ele está satisfeito. Ninguém fala agora, acabou, querido. O jantar só depois. Ele solta, né? E a gente vai desestabilizando todos esses sinais ao longo da vida, né? Por vários comportamentos. Até as mães, os pais, e não quero que ninguém se sinta culpado aqui, mas é como vivemos, né? Come tudo, come até acabar. Né? Imagina, minha mãe era muito pior. Minha mãe dizia, as pessoas estão passando fome e você não vai você deixar tá nada nesse largando prato, né? E às vezes eu tava aqui. Acho que toda mãe se identificou Exato, com isso, né? Tem uma das gente coisas- morrendo de fome Exato, na África e você imagina. tá deixando aí o Imagina. bolo Claro no que prato. se você comer, a pessoa vai seguir morrendo. vale dizer, né? Exatamente, mas né, são coisas, ou ainda agradar com comida. Comida é um carinho, né? Sim. Então, o quanto você vai linkar esse alimento e educar essa criança assim, olha, você tá triste, a mamãe trouxe um bolo, a mamãe te trouxe um chocolate, né? Então, eu você reconheço ensina. isso na minha avó. Minha avó devia criar gado. Porque só enfiando bolo nos netos lá. Mas são comportamentos que depois você tem como comportamentos Massa. aprendidos, né? Então, claro que é muito, né? Acontece, as consequências acontecem de formas diferentes para pessoas diferentes, mas hoje a gente já tem estudos mostrando esse caminho, né? E além da modernidade, os alimentos que a gente viveu num mundo de escassez, onde você tinha que caçar sua comida, se você encontrasse, coma o máximo que você puder, porque você não sabe quando vai ter. Hoje você vive num ambiente de oferta abundante e as pessoas continuam com o mesmo comportamento, porque foi um processo evolutivo do nosso cérebro, coma quando tiver comida. As porções são muito maiores. A gente tem estudos que mostram a tendência da unidade. Você come um pedaço de pão aqui, no Canadá, nos Estados Unidos, onde você estiver. Seja ele de farinha branca, de farinha boa, de farinha, né? De farinha boa, eu já estou classificando alimentos. Você vê que é inevitável, em algum momento sai, escapa. Mas a verdade é, um muffin tinha 35 gramas, hoje ele tem 85. Você chega na padaria ou É a e unidade. fala, me vê um muffin. E você come até acabar.
dificilmente você deixa. Vocês dois vão no restaurante, vocês pedem o mesmo prato, um risoto. Vocês terminam o prato. O estômago de vocês é completamente diferente, a demanda energética é completamente diferente. Não, eu já aprendi Eu também já aprendi essa. Mas é a normalidade, você Aham. vê todo mundo terminar o prato, né? Então, algumas coisas, alguns sinais que nos protegiam naturalmente, hoje não nos protegem naturalmente, porque nós modificamos muito a forma, o local onde esses sinais acontecem. Nós vivemos em um local onde os sinais ali são completamente opostos da promoção de saúde, né? E eu não acredito que isso vá mudar. Então, a gente tem que mudar a forma como a gente se comporta realmente perante esse novo cenário. Provavelmente isso vai piorar. Né? Exato. Pensando E que é o agora a realidade virtual, metaverso, Exato, todo mundo etc. sentado. E é o que a Malu falou. A gente não tem mais uma vida ativa, mas a gente tem como simular. Agora, quando as pessoas falam que é um absurdo, olha, eu pratico exercício todo dia, ai, só pensa nisso, que fútil. Eu ouvi isso já. Isso é um absurdo também. A pessoa praticar todo dia atividade física. Porque A ela gente sabe foi que isso feito faz pro bem para a mundo. saúde. E porque o restante do dia, imagina, 168 horas na semana, ela pratica 7 horas de atividade física, ela é fútil. Mas a gente também tem esse oposto extremo. E é o extremo que é o problema. Não é o meio, é o extremo. Eu gosto muito de falar, toda vez que o povo pergunta, né? Ah, você não descansa nenhum dia de treino? Eventualmente eu acabo descansando. Tem um dia que eu não Quando consigo, estou cansada. né? Não, mas no geral eu faço um treino de superiores num dia, aí no outro dia eu faço inferiores de um lado, depois divide, né? Então, no final das contas, eu tô sempre descansando alguma parte do meu corpo. E eu não treino igual um atleta. Eu treino fraco, eu não treino. Tudo bem, eu treino forte, Você é uma pessoa mas eu tô vendo. condicionada. mas Eu eu treino condicionada. fraco. Nem ela acreditou quando ela foi falar o fraco. Eu treino bem, porque comparado à Fale por maioria você. das pessoas. Como é que é o seu treino, Muzi? Imagina o seu treino. Você não pode imaginar. Agora, dificulta um pouco, é o meu. Entendeu? Mas Ah, eu também claro, faço igual. eu tô vendo pelo tamanho. Pois é. Mas, de fato, eu não treino todo dia, né? Eventualmente eu descanso, mas pro que a gente foi projetado a fazer, É pouco, né? pouco. É pouco. Eu passo boa parte do meu dia É. sentado. Então, de fato, Sim. eu poderia treinar muito mais se eu quisesse. Acho que esse é um ponto bom pra gente entrar também, da questão do treino. Você citou o Harari. O Harari tem uma frase do Sapiens, que eu gosto muito, que ele diz que a história foi feita por alguns poucos indivíduos, enquanto o restante do mundo arava campos e carregava balde de água. Então, a história da humanidade, né, história recente, após a Revolução Agrícola, é de trabalho do começo ao final do dia, de muito movimento, né? E hoje, como você falou, a gente fica sentado boa parte do dia. A obesidade infantil, gente, tá aí pra. E assim, é